Oh, carinha de assustado com os fundos high yields. É o seguinte, a gente vai falar sério aqui, tá? Os fundos high yields, eles sempre foram, para muitos, os grandes queridinhos dos fundos imobiliários. Por quê? Porque eles pagavam ótimos rendimentos, eram tidos como fundos mais arriscados, mas nunca deram um problema grave até então, e a turma adora esses caras aí. Mas será que só porque nunca deu problema, nunca vai dar problema? Será que é tão bom assim investir neles? Será que eu não tenho que me preocupar com eles? Será que vale a pena investir nesses caras? Fica comigo depois da vinheta que a gente vai ter uma conversa séria sobre esses caras e eu vou te dizer o que eu acho deles no atual momento de mercado, certo? Então fica comigo depois da vinheta que eu já volto. Maravilha, estou de volta aqui. Deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, eu sou Marcelo Fai. Esse aqui é o meu canal do YouTube, onde eu posto toda semana conteúdos relevantes sobre o universo dos fundos imobiliários. Bem, se você já é inscrito no canal, obrigado. Lembre de curtir esse vídeo, de ativar a sinetinha aqui embaixo para ser avisado quando um próximo vídeo chegar. Se você ainda não é inscrito, eu espero que você goste desse vídeo aqui, desse conteúdo, e se inscreva também no canal durante esse vídeo ou após ele. Será muito bem-vindo aqui. Bem, vamos lá. A gente veio aqui para falar dos fundos high yields, tá? Assim, será que estamos num bom momento para os high yield? Será que vale a pena investir em fundo high yield agora? E aqueles que eu já tenho na carteira, vou manter eles? O mercado ultimamente ele tem se movimentado bastante, né? As cotações para um lado, para o outro, para um lado, para outro. Cada semana tem uma coisa nova, diferente, ou seja, eu tenho um segmento novo de fundo barato, outro caro, um barato agora, o outro caro depois e por aí vai. Então o mercado está se movimentando bastante. E as peças acabam trocando de lugar nesse tabuleiro aí dos investimentos em fundos imobiliários. Para fundos high yields, a gente tem visto também que, comparado com o cenário que a gente tinha desses mesmos fundos há alguns anos atrás, ou vários meses atrás, hoje eles estão em outro lugar nesse tabuleiro. Hoje mudou um pouquinho de figura, né? Esse investimento em fundos high yield, é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Bem, o grande objetivo é responder, vale a pena ou não vale a pena investir nesses caras? Para a gente começar a entrar nesse assunto, se por acaso você não está muito bem familiarizado com esses termos aí, high yield e high grade de fundos de recebíveis, é o seguinte, vou ser bem rápido aqui. Os fundos high yield são fundos que investem em CRIs, né, títulos de crédito, que são mais arriscados. Por serem mais arriscados, naturalmente, que eles pagam mais juros, né, geram um rendimento maior. Já os high grade, de outro lado, são fundos de recebíveis que compram CRIs, esses mesmos títulos de dívida, só que de devedores mais seguros, títulos mais tranquilos, mais seguros, tá? Justamente por ser mais seguros, eles têm um rendimento um pouquinho menor. Então, aquela velha história de risco-retorno. No high yield eu tenho um pouco mais de risco, um retorno maior. No high grade eu tenho menos risco e menos retorno também. Não existe só esses dois extremos, existe o meio do caminho aqui que a gente chama de middle risk ou risco médio, enfim, aí cada um dá o nome que quer, tá? Então eu vou ter um mais arriscado, com mais retorno, menos arriscado com menos retorno, e vou ter a turma aqui no meio do caminho. Bem, será que está valendo a pena investir nesses caras mais arriscados aqui? Olha, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Na minha opinião, não tá valendo. Não tá valendo. Não quer até o final do vídeo? Pô, fica aqui, ó. Não vale a pena. Bem, deixa eu te explicar por que eu entendo que não vale a pena. Bem, há um tempo atrás, para eu correr esse risco maior, eu tinha um retorno muito maior do que o retorno que eu tinha nos high grades, onde eu corria menos risco. A gente chama isso de prêmio de risco, né? Ou seja, para eu investir num ativo mais arriscado, eu tenho um prêmio a ganhar sobre aquele ativo menos arriscado.
Ou seja, para eu correr mais risco, eu tenho que ganhar mais. E os fundos high yields pagavam bem mais do que os fundos high grades. E é daí que veio a grande fama deles, o grande frenesi de muita gente gostar e adorar de investir nesse tipo de fundo. Por quê? Porque o cara que investe em fundo imobiliário gosta de renda, a renda do high yield é maior. Claro que se tudo der certo, né? Ele tem mais risco, se o risco se materializa, bem, aí deu problema. Mas até lá, o rendimento é maior mesmo. Mas e hoje? Será que esse rendimento ele é tão maior assim? Não, não é. Hoje esse rendimento não é tão maior assim. Eu vou te mostrar isso agora, tá? O que acontece aqui? Ó, eu separei aqui só fundos imobiliários que fazem parte do IFIX, tá? O que não faz parte do IFIX eu tirei aqui. Mas os fundos que fazem parte do IFIX, que são de CRI, eles têm um dividend yield médio últimos 12 meses, portanto, de 14,56%. 14,5%, vai. Os high yield, pouco mais de 15%. Os high grades, aqueles mais seguros, pouquinho mais de 13%. Tá? E os middle risk ali, 14,5%. Bem, a partir daí a gente já faz uma primeira comparação aqui, só um pouquinho. Para eu correr mais risco ali no high yield, quanto que eu estou ganhando a mais, ou quanto que eu ganhei a mais no último ano comparado com os middle risk, comparados com o high grade. Tá? Então a gente vai comparar o prêmio do high yield sobre o high grade sobre o middle risk. Qual é o tamanho desse prêmio? Olha só. Eu que deixo de investir no high grade, vou lá correr risco no high yield. Eu ganhei nos últimos 12 meses um yield, um rendimento 1,9%, quase 2% acima. Eu tive uma rentabilidade de 2% acima. Estou falando de rendimento aqui. Só que o tamanho do prêmio para o middle risk foi só de 0,5%. Ou seja, eu estou correndo um risco bem maior lá no high yield que eu corro no middle risk para ganhar só 0,5% ao ano de rendimento. Pô, numa boa. Eu não me convenço, por 0,5% ao ano, a correr muito mais risco do que eu corro no middle risk. Então, para mim, aqui, nesse quesito, pô, já mata a charada. Já mata a charada. Por mais risco, por quase nada de retorno, não faz sentido. Bem, mas, vamos lá, para a gente afinar um pouquinho essa comparação aqui, a gente precisa entender que mesmo um fundo high yield, um middle risk ou high grade, eles são fundos que tem uns que são mais atrelados à inflação, outros que são mais atrelados ao CDI, outros que fazem uma mistura desses caras aí. Então eu separei esses caras aqui para a gente fazer uma comparação um pouco mais detalhada. Bem, então tá lá. Dos high yields, quanto que os high yields atrelados à inflação deram de rendimento? 15,07. Os mistos, né, que misturam tanto inflação quanto CDI na carteira, renderam 15,01. Fundo high yield, que é majoritariamente atrelado ao CDI, nem tem. Por isso, ele não aparece aqui na comparação. Bem, aí a gente vai comparar com os middle risk e com os high grades. E qual é o prêmio de risco sobre eles? Bem, os fundos de inflação praticamente não tem prêmio de risco para você se expor a um high yield. Não faz sentido correr um risco substancialmente maior para ganhar quase a mesma coisa. Não faz o menor sentido. Se é para correr mais risco, tem que ganhar mais dinheiro. E esse dinheiro tem que ser suficiente para pagar o tamanho do risco que tu está correndo a mais. Então, assim, não vale a pena, na minha opinião, mesmo sobre o high grade. Pega o exemplo ali do da inflação, tá? 1,1% a mais. Pô, o high grade, ele é bem mais seguro do que o high yield. E eu vou ganhar um pouquinho menos de 1%, quer dizer, 1,1% a menos do que lá no high yield. Eu facilmente abro mão desse um pouquinho de retorno num ano
para ter uma carteira bem mais segura. Pai, por que faz sentido tu buscar a segurança agora, né? Por que tu está falando tanto isso? Bem, porque olha só, há um tempo atrás, quando estava tudo bem, correu um pouco mais de risco, e há um tempo atrás esses prêmios aqui eram maiores também, pô, tudo bem, a conta fechava. Era muito mais uma questão de perfil de escolha, né? Pô, o cara que está disposto a correr um pouco mais de risco vai ganhar um pouco mais, tudo certo. Hoje essa conta, na minha cabeça, ela sequer fecha. Por quê? Porque o risco do high yield hoje, para mim, ele é muito maior. Por quê? A gente está numa situação onde a inflação ela está muito mais elevada, já faz algum tempo. E aí o que acontece com a inflação elevada? A dívida do devedor aumenta com a inflação, certo? Ao mesmo tempo que a dívida aumenta com a inflação, o orçamento desse cara fica mais apertado. Por que o orçamento dele fica mais apertado? Porque ele ganha a mesma coisa e o supermercado desse cara está mais caro. O colégio das crianças está mais caro. Tudo que esse cara gasta custa mais caro. Ou seja, o orçamento dele ficou mais apertado. A chance dele ter problemas e ter que começar a escolher o que ele vai pagar e não conseguir pagar tudo é maior agora do que era antes. Os fundos high yield, eles estão mais expostos a devedores mais sensíveis. Por natureza, são fundos que investem em títulos mais arriscados. Então, aquele risco que antes era grande e tinha um prêmio relevante por ele, hoje esse risco é bem maior e o prêmio para eu correr esse risco, que hoje é bem maior, o prêmio está bem pequenininho. Quer dizer, a relação risco-retorno aqui do high yield piorou muito de uns tempos para cá. Eu tenho menos prêmio e mais risco ainda. Outra coisa, os juros subiram bastante de lá para cá. Esse cara ou essa empresa que é o devedor desse título, com os juros mais elevados, ela tem mais dificuldade de rolar a dívida. O que é rolar a dívida? Rolar a dívida basicamente é você contrair uma nova dívida para pagar a antiga. E aí tu rola a dívida, né? Tu paga a antiga, contrai uma nova, quer dizer, tu passa a ter um novo prazo de pagamento, quer dizer, tu rola ela para frente. Tu quita uma e abre outra. Tu continua endividado. O primeiro que te emprestou, ok, esse cara recebeu. Se não foi ele mesmo que rolou para ti. Mas, né, se não foi ele, ele recebeu. E tu continua endividado. Pois é. Só que com os juros extremamente elevados que a gente tem hoje, essa rolagem talvez não seja tão fácil de fazer. Porque hoje, para rolar a dívida, os juros é muito mais alto, talvez esse cara não tenha capacidade de conseguir rolar essa dívida. E aí, bem, se ele não consegue rolar, começa assim, né? Se ele quer rolar a dívida, é porque ele já não consegue pagar a dívida original. Ou porque ele simplesmente acha que não faz sentido pagar, prefere continuar devendo. Mas digamos que ele não consiga, e ele precise rolar. Se ele não consegue rolar, bem, agora temos um problema. Se ele conseguia rolar, esse problema trocava de mão. E eu aqui recebia o meu e estava resolvido. Então hoje a rolagem é mais difícil, o orçamento desse cara está mais complicado, a dívida aumentou para ele. O risco está muito maior para essa turma. Mesmo que, mas daqui para frente os juros eventualmente vai começar a cair, bom, beleza. Só que essa subida toda de juros também vai dar uma segurada na atividade econômica, e é exatamente para isso que se sobe juros. De modo que, provavelmente, ali na frente, esse cara tenha menos fôlego do que ele tem agora. Ou seja, praticamente de qualquer ângulo que eu tente ver essa situação, eu vejo mais risco para o high yield hoje do que ele tinha 1 ano atrás, do que ele tinha 2 anos atrás. E o quanto que esse cara me paga a mais para eu correr esse risco? Cada vez menos. Ou seja, não consigo ver vantagem em investir num fundo high yield agora. Acho que está mais perigoso e você está ganhando menos dinheiro. Eu vou mais longe, que alguém pode estar pensando, se você talvez esteja pensando, mas já deu algum problema com o high yield?
Grave não. Grave não. Mas é quase que natural que ainda não tenha dado, e eu já vou te explicar o porquê. É por causa do seguinte. Vamos adiante aqui, ó. No IFIX, tá? Hoje existem 12 fundos imobiliários high yield. Essa classificação high yield tá onde? Tá na minha cabeça. Poucos fundos colocam no seu nome que são high yields. Os que não colocam, tu tem que julgar, avaliar. Tu acha que é arriscado? Então é high yield. Tu acha que não? Então é high grade. Tu acha que é mais ou menos? Então é middle risk. Julgamento meu, tá? Então, pro meu critério, no IFIX hoje tem 12 fundos high yield. Bem, esses caras, na sua grande maioria, chegaram ontem no mercado. Desses 12, 6 têm de 1 a 3 anos de idade na bolsa. 4 têm de 3 a 4 anos. E só 2 têm mais de 4 anos. Esses 2, sim, bem mais antigos. Acho que o mais novo desses 2 aqui tem, sei lá, 8 anos, uma coisa assim. Tem 2 antigos. Os outros 10 são mais recentes. 6 bem recentes. Tá, e daí o que isso tem a ver com a história? Tem a ver que é o seguinte. Quando você empresta dinheiro, normalmente, salvo raras exceções, o problema não acontece imediatamente. O problema vai acontecer depois. Como assim? Bom, eu empresto dinheiro, o cara toma lá um dinheiro, vai fazer a operação dele. Beleza. É lógico que não é no mês seguinte que esse cara vai se enrolar e não vai conseguir me pagar. Não vai ser no mês seguinte. Vai levar um tempo, ele provavelmente não vai pegar aquele dinheiro, vai gastar todo ele. Esse cara já deixa um colchãozinho reservado para, né, ir pagando ali os primeiros meses, talvez o primeiro ano ou coisa do tipo. Enquanto a operação dele vai girando, começa a gerar caixa para que ela mesma seja capaz de pagar a dívida. Portanto, num curto espaço de tempo é difícil que a gente veja problema. Mesmo nos high yields. Tá? O problema começa a acontecer ali com, sei lá, pelo menos um ano depois, 2 depois, é que o cara vai te chamar para, cara, vamos renegociar, eu preciso rolar essa dívida, quem sabe a gente, né, renegocia, repactua o fluxo de pagamento e não sei o que e tal. Isso a gente já viu acontecer em alguns fundos high yield. Isso é problema? Não, isso não é problema. Enquanto o cara estiver adimplente, não é problema. O problema é quando esse cara ficar inadimplente. Mas antes dele ficar inadimplente, e antes dele simplesmente não pagar, ele vai te chamar para conversar e vai querer repactuar. Quer dizer que aquele primeiro acerto ele já não foi capaz, por isso que ele te chamou para conversa. E aí tu foi lá, não, ok, né? Eu vou facilitar a vida desse cara, porque afinal de contas eu prefiro receber num prazo maior do que esse cara ficar inadimplente. Então é natural que o cara que emprestou o dinheiro tope uma renegociação. Vai fazer uma, vai fazer duas. Daqui a pouco, se a coisa não desenrolar, aí o problema vai aparecer. Só que isso leva tempo para acontecer. Para a grande maioria dos fundos imobiliários que a gente tem aqui, simplesmente não deu tempo ainda de acontecer. Para a grande maioria deles. Eu preciso dizer, os fundos high yields mais famosos estão entre essa primeira leva dos 6 e a segunda leva dos 4. Então, assim, nem deu problema, nem deu tempo de dar problema ainda. Mas, vamos lá, é só uma questão de tempo. Vai acontecer. Vai acontecer. É só uma questão de tempo. Hoje, para correr esse risco, não tem prêmio. Você não ganha mais dinheiro para correr um risco tão maior assim. Você ganha a mesma coisa que um fundo imobiliário de risco médio. A mesma coisa. E nesse de risco médio, o risco é, por óbvio, né, bem menor. Então, assim, fundo high yield, muito cuidado com eles agora. Eles estão numa situação bem mais difícil do que eles estavam lá atrás. E eles têm bem menos retorno para te pagar. Né? Bem menos prêmio sobre os fundos menos arriscados do que eles tinham lá atrás. Então, é isso, essa é a minha opinião aí sobre fundos high yield hoje. Eu entendo que não vale a pena investir neles, tem outras alternativas bem mais seguras e dando um retorno
tão bom quanto, ou quase tão bom quanto, de maneira que valem bem mais a pena. Certo? Então é isso, obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Eu vou deixar 2 sugestões aqui na tela para você continuar aprendendo um pouco mais sobre fundos imobiliários. Obrigado por ficar comigo até aqui. Até mais.